Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No final da sua vida, São José Maria escreveu: esse é o nosso destino na Terra, lutar por amor até o último instante. Lutar por amor até o último instante. E é a história do Augusto Matraga, né? No fundo, ele termina assim, ele morre lutando. A morte de um guerreiro. Pensava que talvez a mensagem de WhatsApp mais emocionante que eu recebi, bem, talvez a segunda mais emocionante, foi na noite que eu cheguei aqui em Brasília, 3 anos e meio atrás, uma mensagem do Padre Rubens Yukawa, meu grande parceiro lá em Porto Alegre, o mestre Miyagi. Ele foi para mim. E ele escreveu então nesse dia uma mensagem. Eu cheguei, me pegaram no aeroporto, até passamos no Eixo Monumental, vim no Pelechão, Eixo Monumental, tirei uma foto lá do Congresso, mandei lá nos grupos lá. Tá, pessoal, valeu, isso aí, a gente se vê, que é tipo mensagem assim, né? E agora queimar as naves, pum. Aí saí dos vários grupos lá naquela memória mesmo, fui saindo ali, vamos se desapegar e tal. Mas depois me chegou a mensagem dele, que dizia com seu estilo japonês, de uma poesia sóbria, dizia assim: Padre Pedro, espero que já esteja esperando o jantar em casa. Te agradecemos os 13 anos em Porto Alegre. Old soldiers never dies. He just fades away. Rezo pela tua nova missão. E ele é muito do inglês, lá nos anos que ele morou no Japão, a maior parte deles ele dava aula de inglês para se sustentar, e também para ter o que fazer, porque os padres lá não tinham muito trabalho sacerdotal. Então tinha que ganhar dinheiro, que é uma coisa para um padre no Brasil hoje, fica até estranho. Como assim faltava trabalho? Né? Não falta trabalho para um padre no Brasil hoje. Mas escreveu isso, né? Old soldier never dies, he just fades away. O velho soldado nunca morre, ele só se esvai na bruma. A gente poderia traduzir assim, né? E aquilo para mim equivalia a dizer, bem, uma página da minha vida que se vira, que se fecha, meus primeiros anos como padre, nos quais eu tive meus acertos, tive os meus erros, mas lutei, fui até o final. Morri em combate, né? Deus fechou. E por isso foi, sei lá, um momento ali emocionante, para mudança, né? E penso que todos nós quereríamos encerrar a nossa vida nessa terra, podendo dizer algo assim, né? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Chegar no final, né? Morrer lutando, né? Como a morte do guerreiro. Combati o bom combate. Final do mês a gente celebra a festa de São Miguel. Várias pessoas vivem a quaresma de São Miguel com o Frei Gilson. E é uma devoção que justamente nos remete a isso, a batalha espiritual, a guerra espiritual, que é uma forma muito tradicional de entender o caminho cristão, o combate, né? O combate espiritual. É verdade que não é a única. No próprio caminho é também uma imagem, né? Entender a vida espiritual como um trajeto, como uma corrida. São Paulo mistura, juntos os dois, né? Combati um bom combate, terminei a carreira. Ele também fala alguma hora do esporte, usando a imagem lá dos atletas, que mistura um pouco, né? Tem a ver com a guerra, mas também tem o atletismo que havia naquela época, então era muito corrida do esporte também, então uma outra imagem, né? Mas São Miguel nos remete à ideia, à imagem da guerra, que eu me arriscaria a dizer que é a mais completa delas, e está mais presente nas Escrituras. Militia est vita homini super terram. São José Maria gostava de citar esse versículo do livro de Jó. Às vezes se traduz nas traduções mais modernas como a vida do homem sobre a terra é
uma servidão, é um serviço duro, mas o termo hebraico remete sim à coisa bélica, militar. É uma milícia, é um combate, é uma luta, é uma guerra. A vida do homem sobre a terra é isso, é uma guerra, é um guerrear. E a gente encontra muito isso já nos padres da igreja. Eu gosto do São João Cassiano. Esse é o nosso objetivo, combater o combate espiritual, pneumatikon agona, e vencer com a ajuda de Deus os espíritos malignos. Combater o combate espiritual e vencer com a ajuda de Deus os espíritos malignos. E dá para tirar muita coisa dessa imagem para a vida cristã, do paradigma da guerra. A necessidade que você tem de privações. Quando está num estado de guerra, você tem que estar disposto a quebrar um pouco o teu conforto, porque, bem, estamos em guerra, né? Não dá para agora ficar viajando, não, peraí, está em guerra. Entra no clima correto, né? Depois virar o rest in peace, né? Requias canta em paz, né? Descansa em paz. Agora não, agora é o combate. Essa vida é um combate. Tem as suas privações. A importância de saber levantar depois da queda, não se desesperar se você recebeu um golpe e foi ferido, mas você, vamos lá, morreu ainda, tem que continuar lutando, levanta aí e vamos embora, né? A guerra precisa isso, a vida espiritual é assim também. A importância de ter estratégia para buscar a vitória, não fazer de qualquer jeito, mas... Agora, pensando em que pontos desses eu queria comentar para essa nossa meditação sobre a guerra espiritual, fui me dando conta que vários deles eu já tinha falado, uma meditação mais ou menos recente, sobre a esportividade na vida espiritual. Essa coisa, né, de estratégia, essa coisa, né, de começar e recomeçar. Também tem a ver com a guerra? Tem, mas também tem muito a ver com o esporte, né? Então, já falamos sobre isso. Então, para não me repetir, eu resolvi me centrar nos aspectos da guerra que distanciam ela do esporte. Não no que coincide, mas no que distingue. E cheguei em 3 aspectos, que é o que eu vou, então, acho que não é uma surpresa para vocês que sejam 3, né, que eu cheguei, é algo mais ou menos habitual nas nossas meditações. Primeiro, na guerra, a coisa é para valer, é vida ou morte, né? Está em jogo a tua vida, diferente do esporte. Na guerra, o teu adversário não é teu amigo, é alguém que você pode sim odiar, inclusive, né? E terceiro, na guerra você não precisa se preocupar com o equilíbrio das forças, com jogar limpo, com ser justo, entre aspas, né? De ser mesmo de um lado, não. Quanto mais elementos você conseguir a teu favor, melhor. Na guerra é assim. Ah, mas você está com 20 mil homens, ele tem só 5 mil homens, velho. Isso chama-se guerra, né? Não, esses 15 saem fora para ficar justo, não tem essa história, né? É guerra, não é um jogo de futebol, né? É diferente, né? Então, vamos comentar nesses 3. Como a gente dizia, a gente poderia dizer que o esporte é quase que um substituto da guerra. Não tem a ver com a guerra porque quase que substitui, de uma maneira assim saudável, esse desejo de competir, essa necessidade de competir que há entre indivíduos e também, inclusive, entre países, né? Entre cidades. Então, põe lá, então vão disputar aqui no esporte e ver que país que é melhor, né? Nas Olimpíadas. Então você, de alguma maneira, alivia tensões que de outra maneira poderiam levar para resultados piores, né? Mais prejudiciais, mais violentos, né? Portanto, o esporte é algo menor do que a guerra. Agora, quando a gente fala da guerra espiritual, a gente está falando claramente de algo maior do que a guerra bélica, do que a guerra física. Algo maior e mais importante. Em filmes, às vezes a gente escuta o alerta nos alto-falantes dizendo: alerta, alerta, isso não é uma simulação. Sei que está pegando fogo, que tem ladrão, né? Isso não é brincadeira, não. Agora é para valer. Esse é o espírito. E a guerra não é um treino. É a coisa real. A luta espiritual é assim, né? É a coisa real. Onde de fato está em jogo a nossa vida. De fato está em jogo o nosso destino último. De fato está em jogo o destino do próprio mundo, né? Isso está em jogo na guerra espiritual, no combate espiritual. E você se abrir para isso é importante, né? Na vida a gente vai abraçando diferentes jogos. Você aprende ali, pelos joguinhos ali, daqui a pouco você, na adolescência, começa um pouco o jogo de arranjar, né, um parceiro amoroso, aí começa o jogo profissional, o jogo político.
Tipicamente as meninas que se desenvolvem mais cedo, na minha casa tem professores, elas falam que diferença, né? Os meninos são os idiotas, né? Os meninos lá dão de 0, né? De 10 a 0, porque já desenvolvem antes, né? Amadurecem antes, né? Então olha para o menino lá jogando o seu joguinho, cara, esse cara está nesse mundo ainda, né? Eu já estou jogando um outro jogo aqui, já estou num outro esquema, né? E a tua vida vai aumentando de acordo com você vai. E quando o país entra numa guerra, sei lá, está num tiroteio, todo o resto fica em função daquilo, aquilo passa a ser o mais importante. Porque o fundamental agora não é se o campeonato de xadrez, aqui o fundamental é de ganhar essa guerra, né? Não é se o show de música, não. Agora a gente tem que ganhar. Muita coisa depende dessa guerra. E isso radicalmente é verdade quando a gente fala da guerra espiritual. Já nosso Senhor nos alerta, né, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. A tua alma que está em jogo. Não adianta você ser muito rico, ter muito sucesso nas redes sociais, no amor, se você perder a tua alma, né? Acho que vai te servir tudo isso, né? A pessoa me pediu umas dicas para um rapaz lá de Porto Alegre, e ele falou, uma coisa que eu gosto sobre isso é o Faramir, do Senhor dos Anéis. Quando ele encontra com o Frodo está com medo que o Faramir pegue o anel dele. O pai do Faramir queria, o Denethor, queria o anel, o poder do anel, usar para vencer o Sauron, né? Mas o Faramir é mais sábio que o seu pai. Não temas, eu não pegaria essa coisa, mesmo que estivesse na beira da estrada, solta ali. Nem se Minas Tirith, a sua cidade, a sua casa, estivesse caindo em ruínas e eu fosse o único a poder salvá-lo usando a arma do Lorde das Trevas, para o seu bem e para a minha glória. Não. Eu não desejo tais triunfos, Frodo, filho de Drogo. Não, pode ficar tranquilo, isso não tem domínio aquela sede de glória que o anel oferecia, mas que ao mesmo tempo era algo traiçoeiro, né? A pessoa se transformaria, ele mesmo, num Senhor das Trevas, né? Ele mesmo ia perverter a pouco seu coração. E esse era o efeito do anel, né? Ele poderia vencer aquela batalha, naquele momento, mas acabaria perdendo a guerra maior, acabaria perdendo a sua alma. E essa guerra ele não queria perder, né? É uma imagem típica dos autores espirituais, do barco que está na tempestade, e ali, ainda que esteja carregado de tesouros, de ouro, jogam aquilo tudo para o oceano, né? Porque que adianta, né, morrer aqui carregado de ouro, né? Primeiro eu tenho que salvar a minha alma, salvar a minha vida, para depois. Então, não sei, faz pensar nisso, né? O quanto eu estou disposto a sacrificar para salvar, de fato, a minha alma. Nosso Senhor, ele fala que para segui-lo tem que estar disposto a abandonar tudo, a própria vida, a lutar mesmo, com essa determinação de que isso aqui é algo sério, isso aqui é o mais importante. Nada é mais importante do que isso. Se viveres segundo a carne, diz São Paulo, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares a obra do corpo, as obras do corpo vivereis. Se você não souber dar combate a isso, mortificar, né, dizer não, a tua alma, você vai morrer no fundo, né? Que a alma é a tua essência, o que você é, a tua identidade mais profunda. Você só vai viver, a tua alma vai poder viver se você souber abraçar a renúncia, se você souber dizer não ao pecado na tua vida, se você souber dizer não para várias coisas, aí sim, se você estiver disposto a lutar nessa guerra espiritual, aí você vai salvar a tua alma, né? Então esse é o primeiro ponto, né? A radicalidade do que está em jogo aqui é a minha alma. Segundo ponto, o teu adversário não é o teu amigo. Você pode odiar e deve odiar o teu adversário. É diferente do meu colega lá no boxe, né, que a gente falava, que a gente terminava super amigões, né? Que é o que você quer no esporte. Mas na guerra, você tem que estar disposto a matar o teu adversário, né? Então você tem que estar lá disposto, não interessa, você tem que estar disposto, porque é matar ou ser morto, a guerra é isso. E na guerra espiritual também é algo assim. Mas quem que é o nosso inimigo? Bem, a tradição cristã enumera 3 inimigos na luta espiritual: a carne, o mundo e o demônio. A carne, ou seja, é o primeiro inimigo, somos nós mesmos, as nossas más tendências. O homem velho. Na minha mesa tem um ícone de São Miguel que me trouxeram de uma ilha grega, São Miguel Panormites. E está São Miguel, típico com a espada na mão direita, e ele está pisando, não é um dragão, mas é um velhinho. Dá até pena, coitadinho velhinho, né? Pisando velhinho.
E na mão esquerda ele está segurando, não dá para ver direito lá, mas é um bebê. E no fundo é a vitória do homem novo sobre o homem velho. É esse inimigo, né, que somos nós mesmos. Uma parte de mim tem que morrer. São Miguel vai me ajudar, né, a matar. E não tem que ter pena. Ah, mas eu não queria. Não tem que ter pena. Autocompaixão é justamente essa misericórdia mal entendida. Você ter pena de uma parte de você que você tem que matar. Não tem que ter pena. Tem que morrer mesmo, né? A criancinha mimada tem que desaparecer para que possa surgir a personalidade madura. Diz São José Maria, já é hora de repelires essa estranha compaixão que te sentes por ti mesmo. Uma guerra, se você não matar isso aí, você não vai viver, né? Você tem que saber dizer não, e é isso aí, acabou e pronto, né? Ah, mas eu gostava tanto. Me lembro, uma sessão de exorcismo praticamente lá na minha casa, da minha irmã mais velha, com o namorado dela, estava ficando noiva. Teve uma sessão que era rasgar as fotos dos ex-namorados, né? E ele fazia uma espécie de show, eu te exorcizo o demônio, rasgava com gosto assim. Então, olha, mas poxa, eu gostava, essa foto era tão bonita. Se você quer viver uma nova vida, você tem que estar disposto. Isso aqui vai subir na minha vida, é isso aí. Não tem que ter pena não, né? Senão você não está preparado, né, para dar aquele passo, né? Então, essa energia, né, contra nós mesmos. O mundo. O segundo inimigo é o mundo. Tem que odiar o mundo. Mas eu dei uma meditação faz pouco sobre amar o mundo apaixonadamente, né? Como é que eu vou falar que tem que odiar o mundo agora, né? Bem, é porque a Escritura traz diversas acepções de mundo. E diz o mundo como lugar de pecado, diz São João na primeira epístola, porque tudo que há no mundo, a concupiscência humana, a cobiça dos olhos, a ostentação da riqueza, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida, se traduz também, né? O que há no mundo é pecado, tudo que no mundo é pecado. Esse é um mundo ruim, né? Agora também, São Paulo diz, Deus tanto amou o mundo que lhe deu seu filho. Então, Deus amou o pecado? Não, não amou o pecado, né? Ele amou o mundo como criação sua, como uma coisa boa, como presente de Deus aos homens, né? O mundo como criação de Deus é uma coisa boa que a gente tem que amar, né? Então a gente tem que odiar, sim, o que há de pecado no mundo, o mundo como escândalo, como ocasião de pecado, ao que me leva a pecar. Os aspectos do mundo, da tentação, né, das coisas que me afastam de Deus e dos outros. Tem esse filme A Prova de Fogo, que é a história de um casamento em crise, e um dos elementos da crise é a pornografia. O cara vê lá nos começos da internet. Então tem uma cena, ele chega em casa, ele gosta de estar vendo para comprar um barco, mas no meio aparece propaganda lá de mulher, aí ele clique aqui, ele vai clicar, mas ele está se convertendo, ele está querendo resgatar o casamento. Então ele tem um momento que ele o habitual é clicar e entrar naquilo, mas ele para e fala, peraí, não, né? Então, cena seguinte, ele pega um taco de beisebol, uma cena catártica muito boa para ele, e quebra lá o monitor, destrói o teclado, destrói tudo lá. A mulher chega na casa, tem um monitor no lixo, assim, né? O que aconteceu aqui, né? E no lugar do computador tem uma rosa, eu te amo mais a ti, tem uma coisa assim de... Enfim, não sei se a gente precisa quebrar o nosso celular, sei lá, né? Se a gente apronta. Mas é interessante, sabe, essa coisa de ter raiva, né? Cara, isso aqui me afasta de Deus, né? Isso aqui é uma coisa ruim, não quero, né? São José Maria colocou no alto da porta do seu quarto, afasta de mim, Senhor, o que me afasta de ti. Que é uma coisa de energia, né? Essa raiva boa de fugir. Não quero, sai para lá, isso é uma coisa ruim. E pode ser, sei lá, uma amizade, um grupo no WhatsApp, né? Uma série, um livro que eu estou lendo, mas isso aqui me leva para pecar, não quero isso, né? Vou queimar esse negócio, vou jogar fora, E às vezes precisa de uma energia assim. O dom do temor do Espírito Santo é muito isso, né? É você fugir das ocasiões, você ter medo do que você tem que ter medo. Uma fortaleza é não ter medo do que não tem que ter medo. Mas o dom do temor é ter medo de ofender a Deus. Ter a reação emotiva adequada diante da tentação. Diante daquilo que é um mal para você. Não, sai para lá, não quero, né? Que seria adultério, que seria uma coisa, desonestidade, imagina. Desonra. É bom reagir dessa maneira. Né? E por último, então, o demônio. O terceiro inimigo, que é o demônio. Agora, existe o demônio mesmo, Padre Pedro? Isso aí não é uma explicação antiga para fenômenos naturais ou psicológicos que não se tinha explicação antes?
Então se dizia, é um Deus, é um espírito mau, né? Que dominou essa pessoa, mas no fundo, sei lá, ela estava tendo um surto psicótico lá. Olha, você entende, como explicar? Você entende que uma ideia pode afetar a vida das pessoas? Jung, ele dizia, não é que as pessoas têm ideias, são as ideias que têm pessoas. Ele invertia, né? E você pensa assim, sei lá, você começa a semear ideias antissemitas numa Alemanha nazista, e aquilo, até fala o espírito antissemita, né? A gente usa espírito para falar de ideia, né? E aquilo vai se espalhando e daqui a pouco você tem um país inteiro apto a cometer as maiores atrocidades contra os judeus, ou pelo menos tolerá-las. Você começa a espalhar ideias, é o que se fez na Espanha, anticlericais, de que o sistema capitalista é alimentado pela igreja e os padres ajudam esse sistema de dominação, de opressão, que faz você estar sofrendo, aí trabalhando feito um condenado, os padres lá com uma boa lá, com seus banquetes, né? E você aí. Então geram e leva, durante a Guerra Civil Espanhola, mataram 1/3 dos padres. As pessoas tinham raiva, jogavam pedra em São José Maria. Gerou um clima assim, né, nos padres da igreja, os padres lá na Espanha. É uma ideia que domina aquilo ali e agora aquilo se torna algo destrutivo, né? Ou as ideias da revolução sexual e o seu impacto que elas vão tendo na minha geração, filhos, alguns até literalmente, das ideias dessa revolução, né? E hoje em dia toda a desestrutura das famílias. Então, as ideias, né, elas podem realmente ser altamente destrutivas, entrar na vida de uma pessoa e ter um poder destrutivo muito notável, muito significativo. E é uma coisa imaterial. Tá, Padre Pedro, entendi. Mas assim, as ideias não têm consciência, né? O anjo, o demônio, é verdade. Agora, você entende também outro lado do raciocínio? Você entende que os animais podem ter algo de consciência? O teu cachorrinho tem algo de consciência? Sei lá, a formiga talvez tenha algum tipo, né? Talvez, né? Algum tipo assim, claramente menor do que o nosso. Agora, e por que você não acredita que pode haver seres que têm um tipo de consciência maior do que o nosso? Seres meramente espirituais e imateriais, que também são conscientes, e de uma maneira com uma consciência mais ampla do que a nossa. Pois que existem esses seres é a fé judaico-cristã e a fé da grande maioria das religiões do mundo, né? Que existem esses seres imateriais conscientes e que têm esse poder de alterar a nossa vida, de nos puxar para o bem, se são os anjos bons, ou para o mal, se são os demônios. E é o que diz São Paulo, por exemplo, nossa luta não é contra os homens, mas contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Como que dizendo, esses são os nossos inimigos, os espíritos espalhados pelos ares. E convém ter presente isso, né? Nessa luta, nesse combate. Por exemplo, na entrada das igrejas é comum ter água benta, para você usar quando você está entrando para a missa, né? Você usa lá e tem um significado exorcista, de afastar, né? A tentação que te vem, a distração, as ideias fora de hora, as imaginações, né? E tem uma imagem interessante, né? Que no fundo você substitui ideias com ideias. Você tem que colocar uma ideia no lugar da anterior. Você substitui uma autoridade com outra. Você não consegue ficar sem ideias, sem autoridades, né? Então você quer renunciar ao poder do pecado e o demônio na tua vida, abraçando a bênção e a autoridade da igreja, né? Que vem através daquele rito exorcista, através daquela água benta, para você dizer, não quero esse tipo de influência desse lado, eu quero desse lado daqui, eu quero a limpeza. O Apocalipse aparece toda a coisa do dragão, que é demônio lá combatendo os cristãos. Eu tenho também um São Miguel aqui na minha abotoadura, uma pessoa chique. Eu ganhei dos meus pais lá na Universidade de Navarra, quando eu estudei lá, minha última universidade, e é o emblema da universidade, é pequenininho, você não vai conseguir ver, mas tudo bem. Mas é um São Miguel, que está, isso sim, com uma lança e o dragão, agora não um velhinho, mas o dragão mesmo. Que é, lá em Navarra tem vários santuáriozinhos no alto das montanhas. Ou até mesmo no fim de semana, no domingo, a gente pegava lá e ia subir uma montanha, não são muito altas não, são pequenas. E no alto de várias montanhas tem pequenos santuários, por quê? Porque antes o culto lá dos pagãos, dos bascos que moravam ali, era nas montanhas, os demônios lá. Então, a evangelização passou por conquistar cada montanha, colocar uma cruz ali, onde ia lá, o pessoal fazia uma macumba lá,
coloca uma cruz, põe uma imagem de Nossa Senhora, né? Foi a evangelização. E o principal desses santuários é o Santuário de São Miguel de Aralar. Ia de carro, subi lá de carro uma vez. E é uma história curiosa, né? De que um cara, um nobre, chegou, estava viajando, voltou para o seu castelo, para sua esposa, e encontrou lá na cama um cara, uma mulher, pegou da sua espada, louco de raiva, matou os dois. E ele descobriu que, no fundo, seus pais tinham vindo lhe visitar, a sua esposa, para fazer um gesto de cortesia com ele. Não, dorme no meu quarto, né? Meu marido não está aí. E, no fundo, ele tinha acabado de matar os próprios pais, né? Então, ele fica dominado de angústia, né? Sai pelos montes se penitenciando, desesperado. Passaria um tempo, mas já deu daquilo, então vem São Miguel, porque está dominado pelo demônio, vem São Miguel, então começa a lutar para libertá-lo contra o demônio que vira um dragão, típica imagem, né? E na luta lá São Miguel pega uma hora e joga ele num buraco que tinha naquela montanha. E é um buraco que está no meio do santuário de Aralar, de São Miguel de Aralar. Você sobe lá, uma igreja de pedra, tudo medieval, muito bonitinho assim. E lá a tradição é você colocar a cabeça no buraco, que dá direto no inferno, e gritar palavrões pro demônio. Piedade espanhola, né? Frente a um pouco mais, as pessoas chegam lá, seu não sei o que, seu aquilo. No meio lá daquele santuário, e a raiva, né? Uma coisa meio engraçada, né? Mas é interessante, né? Se entende que é uma coisa boa, né? Tem que ter... Vocês conhecem a medalha de São Bento, né? Que tem um pouco uma coisa assim, né? Vai de retro, Satanás, né? A oração exorcista maior, né? Nunca suade me vana, nunca me enganarás com as tuas histórias, né? Sunt mala coelipsa, ipsa venena biblis, bebe o teu veneno, vai embora, sai da minha frente. É uma coisa assim meio agressiva, né? Contra o demônio, sai para lá, não quero você na minha vida, né? E bom isso daí, não é ruim, né? Que a gente tem esse espírito. Aguerrido também, não quero me deixar dominar aqui por esse papo furado, né? E um terceiro ponto em que a guerra se distancia do esporte é que você não precisa, então, esses são os três inimigos, né? A carne, o mundo e o demônio. Agora, o terceiro elemento, né? Odiar os inimigos, salvar a tua alma e, por último, é que você não precisa se preocupar com o jogo limpo, né? Com essa coisa do equilíbrio, diferente do esporte, né? Vamos ver se está igual, não. Quanto mais elementos você conseguir mobilizar a teu favor, melhor. Você quer abundância de meios do teu lado. Estou escutando Guerra e Paz, do Tolstói. Tem lá uma cena na guerra que os franceses vão lá falar com os russos, vêm os oficiais que querem tratar de paz. E no fundo é uma enganação, uma enrolação que quando eles estão enrolando lá os outros, os franceses ganham lá, conquistam o negócio. Não, e é mais ou menos típico, né? Como assim? Pô, você me enganou, você mentiu para mim. Na guerra e no amor vale tudo. É uma frase mais ou menos típica, né? Aqui vale tudo, né? Tudo que eu puder usar a meu favor, eu vou usar. E é assim mesmo? Bem, mais ou menos, né? Porque se entende que é importante a honra. Tem coisas que são mais importantes do que vencer a guerra física, mas nada é mais importante do que vencer a guerra espiritual. E por isso a gente vai lançar a mão de todos os meios. Devemos fazer isso. Esse amigo meu lá de Porto Alegre me contou, por ocasião disso, a história do Musashi. Eu escutei os livros dele. É o principal samurai mais famoso do Japão, o Musashi. E ele desenvolveu uma nova esquema ele até escreveu um livro, Cinco Anéis, um novo estilo de luta com duas espadas. Os samurais eles andavam com duas espadas. A espada longa, que é a katana, para você lutar em espaços abertos, e o wakizashi, acho que chama, que é a espada curta. Quando estava num lugar confinado, aquela espada longa demais era ruim, então você lutava com a espada curta, o wakizashi. Mais uma hora, o Musashi enfrentou lá um espadachim de um clã, venceu, veio o irmão dele, enfrentou, matou também o outro. E aí todo o clã resolveu fazer uma emboscada, ficou louco da vida, e atacaram todo mundo ao mesmo tempo, o Musashi numa floresta. E aí sim, ele puxou das duas espadas e matou todo mundo do clã. Uma vitória assim. E aí ele inventou esse estilo de lutar com as duas espadas, uma longa e uma curta. E ele teria dito como explicação, eu não podia morrer com uma espada empanhada. Eu tinha que usar todos os meus recursos. Eu tinha duas espadas que eu preciso usar as duas espadas, né? A vida espiritual é algo assim. São José Maria dizia,
A gente tem que usar os meios humanos como se não houvesse os sobrenaturais e usar os meios sobrenaturais como se não houvesse os humanos. Espada longa e espada curta. Você vai usar aqui a esquerda e a direita, né? Os meios espirituais, os sacramentos, sobretudo, né? A confissão, a missa, a oração, leitura da Bíblia, penitência, direção espiritual, a caridade. Os meios humanos, fugir das ocasiões de pecado, colocar uma imagem Nossa Senhora lá no meu quarto, um filtro no uso do celular. Uma de vocês me falava de um canal do WhatsApp que manda jaculatórias. Olha, né, vamos usar os meios aqui que me lembre aqui para eu conseguir, porque eu preciso, né? Preciso, tudo que eu puder usar ao meu favor eu vou usar. Talvez o inimigo queira que a gente pense, não, mas para que não precisa, né? E a missa durante a semana? Só precisa da missa domingo. Na verdade, nem precisa ir na missa domingo, nem precisa se confessar. Deus não é bom? Você não é uma boa pessoa? Deus não é legal? E, né, quer que você... E Jesus, ele fala, né, quando perguntam para ele se são muito poucos os que se salvam, olha, esforçai-vos, porque muitos tentarão e não conseguirão entrar. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Tem que estar atento, tem que estar preparados, tem que... São José Maria falava de pôr a luta longe dos muros da fortaleza. Não deixa chegar aqui, não. Combate lá longe, enfrenta lá longe, para que venha depois o problema aí. Esse colega lá de Porto Alegre, ele gosta dessas coisas de sobrevivencialismo, que é uma coisa mais frequente nos Estados Unidos, que o cara acumula lá bens e armas, e se acontecer uma catástrofe eu estou preparado. E aí ele dizia, Padre Pedro, mas depois chegou aqui, quando a enchente chegou na porta do meu apartamento, estava lá com as mochilas preparadas, a minha esposa finalmente falou, olha, você tinha razão. Essas coisas que me pareciam meio absurdas, agora estão sendo importantes, né? Porque estava preparado para uma catástrofe como de fato aconteceu, né? Chegou na casa dele, né? Então, manter a luta longe, não deixa chegar aqui no limite, não, ainda não é pecado. Não precisa chegar, não ficar brincando com fogo, né? Para que depois não vale a pena a gente se arriscar, né? Não vale a pena lançar a mão, né, dos meios humanos, sobrenaturais, porque essa luta é a grande luta, é o que vale a pena. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então apareceu um outro sinal, um grande dragão, vermelho, que parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho. Ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro, Jesus, né? Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. Os anjos agora, né, lutando contra o demônio. Cheio de raiva por causa da mulher, a mulher que pisa a cabeça, o dragão começou a combater o resto dos seus filhos, os que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. Né? Combate. E Nossa Senhora está ali, nós lutando aqui, e os anjos, e o demônio, nosso inimigo. E se pensar então na vida espiritual como uma guerra pode trazer um certo peso para a vida, nos ajudará então a pensar na vitória de Cristo, pensar na ajuda que nos presta o nosso anjo da guarda, São Miguel, seus anjos, e sobretudo pensar em nossa mãe, naquela mulher que pisou a cabeça da serpente. Ela nos estará sempre junto a nós para nos proteger dos ataques dos nossos inimigos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.